Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, também você que agora nos acompanha, vivenciando este tempo quaresmal, hoje nós celebramos o terceiro domingo. Estamos, portanto, nos aproximando da metade deste tempo oportuno que Deus nos convoca para uma sincera e profunda conversão. Este é um tempo marcado pela austeridade, pela simplicidade, como nós podemos perceber no nosso templo. E assim recorda aos nossos corações esta mesma atitude de simplicidade e de humildade que nós precisamos ter diante de Deus e da sua palavra que toca o nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, no primeiro domingo, nós contemplamos no deserto as tentações de Jesus e vimos também as nossas próprias tentações. Na semana passada, nós subimos com Cristo a montanha e lá tivemos a oportunidade de ver a sua transfiguração. E assim o Senhor nos falou que os nossos corações precisam ser também transfigurados. Mas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra, ela nos convida a refletir sobre a conversão e a paciência que Deus tem para conosco em sua infinita misericórdia. A primeira leitura que nós escutamos apresenta o relato do encontro de Moisés com Deus, através da sarça ardente que queimava sem se consumir. Ali Deus o convidou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. De um modo análogo, nós podemos dizer que, através desta leitura, Deus nos convida hoje, quando Ele se mostra a nós, também nesta sarça que queima sem se consumir, Ele nos convida a esta nova libertação. Não mais uma libertação social, mas uma libertação do pecado, que nos torna cativos, que faz de nós escravos, de toda espécie de maldade. Assim, o Senhor deseja que nós sejamos um povo livre, e Ele nos liberta dos nossos males e dos nossos pecados, porque nos ama. Meus irmãos e minhas irmãs, acreditar nesta oportunidade que Deus nos dá é ter a certeza do seu amor por nós. E então nós chegamos a uma primeira questão desta reflexão de hoje. Por que nós devemos nos converter? Porque Deus nos ama. Esta é a primeira resposta que ilumina o nosso coração e a nossa consciência. Porque somos um povo amado por Deus, nós precisamos nos converter. A conversão da nossa parte será então uma correspondência para com este amor que Deus tem para conosco, e ao mesmo tempo será uma atitude nossa de quem se compromete com Deus e com a sua santa vontade, com tudo aquilo que Jesus veio trazer aos nossos corações por meio da sua pregação. Meus irmãos e minhas irmãs, a conversão, ela se inicia quando nós paramos para fazer uma reflexão
sobre a nossa própria vida, sobre a nossa realidade, tendo como parâmetro a palavra de Deus que nos ilumina. Assim, deste confronto das nossas experiências com aquilo que Deus nos diz por meio da sua palavra, certamente, cada um de nós chegará a esta constatação de que é preciso converter. É preciso mudar de vida, mudar de atitude. É preciso mudar de posições e de comportamento. Fazer um caminho de volta para Deus. É o que nós somos convidados neste dia, através da liturgia da palavra. Quando o ser humano reconhece que ele precisa se converter, nós podemos dizer que ele faz aquela mesma experiência que Moisés fez contemplando aquela sarça ardente. Nós contemplamos o amor de Deus que queima, mas não consome. É assim que Deus nos ama. E quem quer se converter se aproxima da sua misericórdia e da experiência deste amor que aquece os nossos corações. Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos brincar com a paciência de Deus. Jesus hoje nos fala neste evangelho que Deus, Ele tem paciência para conosco, esperando a dinâmica do nosso tempo para a nossa experiência de conversão. Mas eu quero dizer-vos que, iluminados pela palavra de Deus, que nós refletimos ao longo desta semana que se passou, que o tempo para a conversão é enquanto nós estamos aqui em nossa peregrinação terrestre. Depois da morte, cessa-se este tempo para a conversão. Depois da morte, nós não teremos mais oportunidade para mudar de vida. Portanto, nós não podemos retardar esta oportunidade, esta graça que Deus nos dá de uma verdadeira mudança de vida. Mas só quem pode mudar somos nós mesmos. Nem Deus pode mudar o nosso coração se nós não quisermos. Portanto, a conversão, ela depende da atitude e do compromisso de cada um de nós. Na parábola contada por Jesus hoje, neste evangelho, certamente nós vamos compreender um pouco melhor o que eu estou dizendo a vocês. Jesus conta uma pequena parábola de uma figueira plantada no meio da vinha. E o dono da vinha foi por 3 anos procurar os figos e não encontrou. Então, em um determinado momento, ele pergunta: por que está ela inutilizando a terra? A figueira estéril é o símbolo de toda pessoa que não se converte. É o símbolo de toda pessoa que tem proximidade com a palavra de Deus, mas não busca uma transformação do seu coração. Mas, no meio desta decisão, ou deste questionamento, aparece alguém que intercede. Vamos dar mais um tempo, vamos cavar ao redor, vamos colocar adubo. Pode ser que no próximo ano ela venha a dar frutos. Aqui está retratada a paciência de Deus para conosco. Este tempo, esta oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos oferece para a conversão. Mas eu fiquei pensando nesta árvore
nesta figueira que somos nós, ou que podemos ser cada um de nós, e fiquei pensando nas raízes. As raízes levam os nutrientes para a árvore. E então ficava refletindo, onde nós estamos buscando os nutrientes para a nossa vida? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, talvez simplória, mas muito interessante para a nossa reflexão ao longo desta semana. Onde nós estamos buscando os nutrientes para a nossa vida? Deus nos dá tudo. E muitas vezes nós buscamos nos lugares errados, nas futilidades e nas inutilidades. Aí, certamente, nós não vamos encontrar coisas boas para a nossa vida. Se nós queremos produzir frutos, oferecer a Deus frutos da nossa conversão, nós precisamos lançar as raízes da nossa vida, da nossa existência, na sua palavra. É aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos encontrar o que nós necessitamos para mudar de vida e para mudar de atitude. Que quando Deus vier ao nosso encontro, que Ele não encontre em nós uma vida estéril, uma vida vazia, uma vida sem frutos, uma vida sem sentido, uma vida sem significado algum. Mas que quando Ele vier ao nosso encontro, buscar os frutos, que Ele possa encontrar em nós frutos abundantes de amor e de justiça, de quem acreditou na sua palavra e de quem viveu da força desta palavra, de quem experimentou ao longo de toda a sua vida um processo de conversão iniciado com uma decisão de viver para o amor de Deus e de viver comprometido com o seu projeto. Que Deus assim nos ajude e que o Espírito continue nos conduzindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.